Vocês já montaram um design system ou estão nesse processo? Quais são os desafios? Como implementar isso tecnicamente? Como juntar pessoas para ajudar a construção de um design system? Hoje eu vou conversar com a Natália Batista e a Luene Neri, lá do Grupo Zap, que estão nesse momento enfrentando esse desafio, construindo um design system num grupo onde vários designers e desenvolvedores precisam estar juntos nessa missão. E é um pouquinho desse relato e desses desafios que nós vamos ouvir delas hoje. Olá, Luene e Natália, tudo bem? Bem-vindas ao X-Lab. Olá, tudo bem? Finalmente deu certo esse episódio. Mas que bom, tá acontecendo e é um assunto tão importante. A gente vai falar sobre design systems, mas de uma forma muito prática. Assim, vamos ouvir a experiência de vocês na construção, em termos técnicos, operacionais, e também na manutenção de design systems, o que é um outro grande desafio, porque um design system nunca acaba, não é verdade? Sim, com certeza. Pode falar alguma coisa. Tá bom. Então, acho que antes de mais nada eu queria agradecer assim, pelo convite. Acho que é muito bom poder falar sobre a experiência que a gente passou aqui na construção desse design system. Espero que seja um conteúdo bem relevante para a comunidade, tá? Então, hoje eu atuo como Visual Design Lead, então eu permeio entre todas as tribes, mas eu tenho uma aproximação um pouco maior com a tribe de demanda, que é a que fica responsável por construir produtos para os consumidores que estão buscando os seus imóveis. Eu sou a Luene, eu também fico na tribe de demanda. Antes eu tava entre Zap e Viva Real, e aí foi até aí que a gente começou a trabalhar mais com Design System, mas hoje em dia eu tô focada em Viva Real. Bom, e nesse meio tempo vocês foram sendo, assim, responsáveis por pensar e principalmente executar um design system. E antes de tudo isso, assim, eu queria saber o que é que motivou vocês, quais eram os problemas que aconteciam, que vocês percebiam, que terminaram assim, motivando vocês a fazer ou pensar um design system? Para conseguir falar sobre motivação, origem, vale dar um pouco de contexto de como estava a empresa no início de 2018, que foi quando esse assunto de design system começou a ficar mais latente no nosso time. Assim, voltando um pouquinho no tempo, e no final de 2017, a empresa que era Viva Real, separada, e Zap Imóveis, elas se juntaram e passaram por uma fusão. Mas aí você imagina, dois times de design que atuam de formas diferentes, começam a atuar juntos, então foi um verdadeiro caos, assim, sendo bem sincera. Então, a motivação para começar a pensar no design system surge de uma dor gigante de uma organização de forma de trabalhar. Eu acho que aqui vale fazer um recorte, que isso foi muito mais latente quando a gente está falando do time de Visual Design. Então, a gente pensou que, cara, a gente realmente precisa resolver esse problema e precisamos começar a criar consistência na forma de trabalhar, nos nossos métodos e como que a gente consegue permear entre times, porque designers do Viva começaram a atuar fazendo produto do Zap e vice-versa. A gente queria resolver um problema de como que a gente poderia trabalhar de forma rápida, escalável e com menos retrabalho. E que isso fosse possível entre designers que nunca trabalharam juntos e começaram a desenvolver a partir daí. E quais foram, assim, os principais desafios dessa junção lá no começo? Assim, vocês tinham times que trabalhavam de formas diferentes. Isso, enfim, imagino que deve ter gerado muitos problemas, não é? Foi bem caótico porque imagina que cada um tinha o seu processo já estabelecido, tinha a sua forma de trabalhar e até em pequenas coisas a gente tinha diferenças. Então, por exemplo, um time usava Photoshop para construir interface e o outro usava Sketch. Tinha um desafio bem grande do ponto de vista de tecnologia. Então, todas as mudanças que a gente começou a fazer em design, ele foi muito motivado também por questões tecnológicas diferentes de cada um dos produtos. O Viva tinha uma forma de organização e uma forma tecnológica de se construir e o Zap tinha outra. Então os desafios vêm desde a base de como os códigos estavam feitos e isso chega até, de fato, a experiência de arquitetura de informação, do porquê de cada uma dessas coisas, por que cada uma dessas fases estão organizadas desse jeito. Então
tem relação com esse tipo de desafio. Assim. Só complementando um pouco do que a Nath falou, aconteceu um momento que foi bem simbólico pra gente, que foi que a gente, como designers, a gente foi cobrado que a gente entregasse, na verdade, que a gente entregasse as páginas logo, que subisse logo pra gente testar logo. Só que ao mesmo tempo foi cobrado que os fronts não tivessem retrabalho. Então a gente ficou meio doida, né? Nessa hora. Que ao mesmo tempo, tipo, foi cobrada agilidade e que não tivesse retrabalho. E aí foi nesse momento que eu acho que a gente começou a se aproximar bastante dos fronts. Quando a gente se aproximou e a gente começou a perguntar o que a gente poderia fazer, foi quando a gente começou a entender melhor o universo dos fronts dentro de um design system. E aqui a gente bate bastante nessa tecla que o design system, apesar de ter design no nome, não é um produto de designers. A gente entende que também é super do universo dos fronts. E aí nesse momento a gente entendeu bem assim, o que seria essa parte, o universo deles dentro do design system. E aí foi quando a gente entrou em contato com as definições de design tokens, que foi o que ajudou bastante a gente no processo de criação. Essa definição de design token, ela se aproxima bastante do conceito de atomic design que a gente fala o tempo todo, né? O design token, ele basicamente, assim, bem resumidamente, ele pode ser uma característica ou um conjunto de características que a gente quer dar para um objeto específico que a gente vai replicar pelos produtos. Por exemplo, se a gente tem uma cor e essa cor ela vai ser replicada no produto ou em contextos diferentes ou o que seja, a gente dá um nome para ela. O que fica determinado como padrão é a nomenclatura desse token. O que a gente tem dentro dele é o que a gente pode mudar. Não foi só para cor, mas também foi para regras de espaçamento, para regra de opacidade, até para borda e tudo mais. A gente usou para sombra também. Acho que isso é meio clássico assim dos design systems que a gente conhece, tipo, o mais clássico de todos do Material, mas tipo, a gente conseguiu aplicar isso desde esses átomos assim, que foi quando a gente começou a redesenhar o Zap. Foi super importante para a gente criar esses novos componentes, ter essas regras, ter esse repositório de possibilidades que a gente pudesse buscar algumas coisas para criar esses componentes com mais consistência. Vejo que vocês trouxeram os desenvolvedores para dentro, né? Quanto isso ajudou vocês? Eu acho que isso foi essencial, na verdade, porque, como a gente falou, naquele primeiro momento a gente ficou muito focado em biblioteca, né? A gente estava mirando num design system no futuro, a gente sabia que era importante, a gente sabia que precisava, mas a gente pegou um produto, um entregável, digamos, do universo do design system e focou nele, né? E ficou só lá entre designers, e foi muito legal como time, a gente trocou bastante, foi um processo super interessante, teve muito aprendizado, mas eu acho que para sair, de fato, para chegar onde a gente está agora, para sair do papel assim e sentir que a gente começou uma cultura de design system, a aproximação com os fronts foi essencial. Foi daí que a gente conseguiu entender melhor esse conceito de design tokens e acelerou demais o processo da criação. A gente acredita super que o design system ele só existe se tem essa relação com o desenvolvimento. Porque se não chega até eles, o que a gente tem são bibliotecas que a gente consegue ter uma consistência entre designers. Só que onde a gente vê valor e onde a gente acredita que dá para se chamar de design system é quando a gente integra essas outras áreas. E tudo vocês organizaram com as estruturas do Sketch? Sim, foi basicamente com o Sketch. E a gente conversou bastante com os fronts, viu o que eles estavam... Na verdade foi legal porque os fronts eles estavam usando uma ferramenta que chama Storybook. E aí ela ficava aberta pra gente e enquanto a gente ia definindo algumas coisas e às vezes a gente trocava muita coisa durante o dia ou durante a semana que a gente não lembrava exatamente o que tinha mudado, a gente conseguia recorrer ao Storybook para ver o que estava lá, sabe? Chegava e falava, não, a gente trocou esse negócio, vamos sentar junto para definir nomenclatura diferente ou uma cor que a gente tinha eliminado, não, na verdade a gente vai precisar dela porque ela foi usada diversas vezes, tipo, vamos colocar ela de volta. Então a gente sempre ficava olhando assim um do outro para alinhar sempre essas novas definições. Assim. Vocês devem ter enfrentado ou enfrentam alguns desafios. Quais são os principais desafios dessa manutenção e também dessa adoção do Design System? Sim, a gente também acredita que não existe um fim do Design System.
principalmente, que eu acho que a riqueza da gente compartilhar isso com vocês, é que o aprendizado que a gente teve em como construir esses parâmetros, que no caso são os tokens, e como a gente consegue, como um grupo que tem vários produtos diferentes, consumir essa organização para que isso seja muito escalável, tanto do ponto de vista de design quanto do ponto de vista de front-end. Então, a nossa métrica de sucesso para a construção do Design System sempre foi que isso saísse um pouco da fronteira do nosso time de design e que fosse, de fato, usado pelos fronts e que eles vissem valor nisso. Então, a gente já tem como exemplo hoje de que isso está funcionando e que tá rolando essa adoção, é que sai um pouco do nosso mindset e passa a ser deles. Então, como exemplo do que está acontecendo, a gente tem um novo produto sendo construído. Acho que vale só dar um contexto aqui. A gente tem os app móveis, tem o Viva Real, que são produtos para os consumidores, mas tem todo o universo de produtos para anunciantes, que a gente está construindo uma nova linguagem agora, que também começa, nesse momento, a ser inserido nesse guarda-chuva que virou esse Design System. Então, todos os produtos estão embaixo disso. Então, o que foi massa é que essa necessidade deles pensarem, já que a gente vai construir novos produtos e a gente está passando por uma construção de uma linguagem nova para esses produtos do anunciante, então a gente já precisa fazer esse novo conceito baseado no que a gente criou de Design System para o grupo. Então, ele surge inicialmente só como um Design System do Zap, e aí os outros times começam a ver valor nisso e eles mesmos começam a querer usar isso e a ver como isso pode ser mais rápido para o desenvolvimento deles. Então, como exemplo, acho que essa semana rolou o que eles chamaram de Front Day, por exemplo, e aí você vê como o mindset ele já cruza de fato a fronteira do time de design. Porque não só os componentes visuais, não é só o CSS, um exemplo bem básico, assim, não é só imagina um checkbox, não é só um stroke, não é só um preenchimento ali. Tem toda uma forma de funcionar por trás, que quem faz isso são os fronts e os decks. Então, eles fizeram um Front Day essa semana, onde eles conseguiram unificar entre todos os produtos a forma como eles vão fazer as requisições, a forma como esse mínimo componente vai funcionar. Então, a riqueza aí é que passa a ser uma cultura, de fato, na empresa. Assim. Então, ver valor na consistência não é só de visual, a consistência da forma como eles programam também está rolando. Muito bom. E assim, das referências, das fontes que vocês veem, quais são? Assim, vocês têm uma fonte de referência, por exemplo, para construir o Design System de vocês? Eu acho que uma grande referência que foi bem importante no começo tem um link do UXP que tem link para muitas referências de design systems. Isso foi uma referência muito grande para a gente fazer um benchmark antes. Quando teve essas primeiras conversas com os fronts para entender o que eram tokens, para eles entenderem nosso lado também, a gente usou bastante disso para ilustrar o que a gente estava falando sempre, para explicar um para o outro. Assim, eu acho que essa foi uma referência muito importante. Acho que além disso, quando a gente estava construindo a biblioteca, eu acho que a gente viu de tudo. A gente estava pesquisando o tempo todo como fazer alguma coisa específica na galeria de símbolos, e a gente acabou colocando esses links num lugar. Assim, eu acho que eu vou achar isso e eu posso mandar para você também. Muito bom, gente. Eu acho que essas informações que vocês têm são muito importantes, porque muitas pessoas estão no momento que vocês estão. Elas estão querendo articular com os seus departamentos, com os seus desenvolvedores, com outros departamentos até, para que juntos eles construam uma linguagem comum, que é exatamente os desafios que vocês estão enfrentando agora, né? Nessa construção com junção de times, com pessoas novas chegando. Então, poxa, muito obrigado assim, pelo tempo de vocês para mostrarem esse processo, esse aprendizado que vocês estão tendo agora, assim, na construção desse Design System. Espero que vocês continuem propagando esses conhecimentos, assim, na forma de artigos, na forma de expor os seus desafios, os desafios vencidos, os desafios também que não conseguiram vencer ainda, e faz parte do processo, e isso tem um valor muito grande. Natália e Luene, muito obrigado pela presença, e ficou um episódio muito rico. Quem quiser saber mais, pode entrar em contato com vocês? Sim, com certeza. Eu vou colocar todos esses links aqui embaixo na descrição, inclusive
do LinkedIn de vocês, para que as pessoas possam conectar e de repente conversar mais sobre isso, beleza? Beleza. Eu já ia fazer tem um link aqui, se vocês quiserem falar. Assina o canal. Não se esquece de inscrever e bota o alertinho aqui também, que ajuda bastante. Então valeu, muito obrigado e a gente se vê então, em breve. Obrigada. Obrigado.